Olá! Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos começando aqui mais um Conversa no Ninho. Hoje com um minutinho de atraso, peço desculpa por isso, mas já estou aqui, prontinha, conectada para a gente falar de um dos meus assuntos de preferência, a amamentação. Olá, Aline, bem-vinda! Bem-vinda todas! Estou aqui para conversar sobre amamentação e sono. Eu adoro falar sobre essa dobradinha, né? Não sei se todo mundo já sabe disso, mas além de consultora do sono, eu também sou consultora em amamentação. Então, assim, ter a chance de juntar as duas coisas em uma só, para mim é sempre um privilégio, né? Eu gosto muito de falar desse assunto mesmo, muito. Então, é com muito carinho que eu preparei tudo para a gente ter essa conversa aqui hoje, que espero que vocês curtam, tá? Então vamos lá, gente. Peço também para ter um pouquinho de paciência, porque eu recebi muitos pedidos, muitos comentários, muitas perguntas para eu abordar sobre esse tema, porque realmente ele é muito rico. Então, assim, se por acaso você não enxergar a sua pergunta aqui, não se preocupe, porque eu estou realmente pensando em fazer um parte 2 desse processo, porque assim realmente é muito assunto, né? Então, assim, eu vou começar a construir isso aqui hoje, mas se por acaso faltar alguma coisa, paciência que a gente vai trazer aqui nos nossos próximos encontros. Vamos combinar desse jeito? Então, vamos começar, gente? Conversa no Ninho, hoje sobre amamentação e sono. Muitas vezes a gente escuta por aí que assim, não, enquanto você amamentar, você esquece que não vai ter como você ou o filho dormir. Será que é verdade? Será que a gente pode tratar a amamentação como uma inimiga do sono ou seria uma aliada? Vamos conversar sobre isso, né? Então eu quero começar já de cara trazendo para vocês uma pergunta aqui que quem mandou aqui para a gente foi a Mari, que ela disse o seguinte: na gravidez, o que fazer para preparar a mama para a amamentação, né? Então é isso, eu vou começar por este começo que a Mari nos propôs aqui. Como é que é isso desde a gravidez? Existe alguma coisa a ser feita? Excelente pergunta, porque assim, a gente já escutou muitas e muitas coisas, né? Sobre o que fazer e deixar de fazer quando a gente está esperando um bebê, para se preparar para a amamentação, que você deve passar aquilo, você deve passar aquilo outro, e taraí, tororó, e a gente fica perdidinha. Então, assim, a primeira dica que eu dou, caso alguém aqui esteja grávida ou conhece alguma gestante, sabe qual é a melhor preparação que você pode fazer para a amamentação enquanto na sua gestação? Se preparar. Você vai fazer cursos, vai ver vídeos, vai começar a frequentar roda de gestante que fale sobre o tema de amamentação. Sim, é fundamental, gente. A gente tende a achar que a amamentação é uma coisa instintiva, que é espontânea, que é natural, é que nem comercial, né? Que vai colocar aquele bebê no seu peito e que tudo vai fluir às mil maravilhas, e não necessariamente a coisa é assim. A coisa pode caminhar para esse lado tão prazeroso desse jeito se você se preparar antes, tá? Isso vai te trazer uma série de conhecimento para que você possa enfrentar a novidade que é esse processo, que é um processo novo não só para você, mãe, mas para o bebê que está chegando ali também, que ele tem o instinto da sucção, mas que precisa de apoio, precisa de orientação para que esse instinto ali, que já é presente, se evolua para aquilo que é uma amamentação efetiva. Tá ok? Então vamos lá, gente. O que tem dentro dessa história lá, desde que a gente está grávida, que é importante a gente desmistificar em relação à amamentação, para depois a gente trazer aquilo que de verdade merece destaque. O que a gente entende já ser mito? Coisas de o tamanho do seio com a capacidade de amamentar. Se você tem seio pequeno, você não vai amamentar. Se você tem um seio enorme, você vai amamentar mais. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? A amamentação está não na nossa gordura, no nosso tecido adiposo, está no nosso tecido mamário, que está por trás disso, ok? Primeira coisa. Segunda coisa, bico de peito. Porque se meu bico é assim, se meu bico é assado, eu não vou poder amamentar. Faça uma observação atenta com quem vai poder te ajudar a entender se o seu bico é invertido, se ele é semi-invertido, como que ele pode ser trabalhado dessa forma, mas não saia tomando qualquer tipo de atitude dentro disso. Por exemplo, as pessoas que têm bico de seio invertido, aí ficam desde a gestação utilizando concha.
para fazer bico. Aquilo vai ajudar? Não, tá? Pode, inclusive, te trazer algum tipo de problema nessa história, porque aquelas conchas, elas tendem a dar mais probabilidade de candidíase e de algumas coisas de fungo mesmo na mama, o que é um problema para a amamentação. E além disso, se você tem o bico do peito retrovertido, né, invertido, o que acontece você vai conseguir estimular ele para sair um pouco, mas tão logo você deixe ele assim ao ar livre, ele vai voltar para dentro novamente. Então não adianta você ficar forçando a mama se não for no momento de amamentar, ok? Então é mais um mito que existe por aí. Essa história de, eu vou esfregar bucha, que o meu médico mandou esfregar a bucha ali que é legal. Não é legal. Você pode, inclusive, tirar ali a proteção que a gente já tem no nosso mamilo, que são as glândulas de Montgomery aqui, que soltam, né, toda a lubrificação que a gente precisa. Se a gente faz esse processo da bucha, a gente pode estar prejudicando o processo, então também não é legal. E o sol? O sol é o seguinte, gente, o sol não existe nenhum estudo que comprova que o sol vai fazer com que a mama, o bico do peito esteja mais preparado. Mas existem estudos que dizem que se a gente deixar a mama ao ar livre, mais solta, sem nada, né, nenhum tecido, nem nada disso, ali por cima, vai trazer benefícios. Então, na verdade, a gente não sabe ao certo se o benefício está no sol ou se está no fato da mama estar exposta. Tudo bem? Mas, ainda assim, de todas essas alternativas que eu falei aqui agora, ainda é uma alternativa melhor, né, de você considerar dentro disso, porque mal nenhum vai fazer. Tudo bem? Agora, o que realmente é necessário, além da informação que eu te falei lá atrás, né? Por quê? Porque você precisa entender, por exemplo, desde os processos da descida do leite. Não é assim, gente, o nosso seio não é que nem uma mamadeira, que o leite vai ficar armazenado aqui. Existe um processo para que isso aconteça, existem as fases desse processo. E aí, quando a gente não tem conhecimento desse tipo de coisa, o que acontece? A gente abre a portinha para os palpites e para a orientação, que na verdade pode não ser uma orientação eficiente, certo? Então vocês já devem ter ouvido aquelas mães, vários relatos de mãe que ainda na maternidade, tipo 1, 2 dias depois do nascimento do filho, ouviu coisas da enfermeira ou de um médico que estava ali de plantão, dizendo o seguinte: você não tem leite, então a gente já vai dar uma fórmula para ele ali no berçário, porque o seu filho não pode ficar sem amamentar porque você não tem leite. Hello, não tem leite mesmo, porque o leite ainda não desceu, porque ainda está na fase do colostro, tá? Então, quando a gente se informa, a gente consegue até se proteger de uma orientação que pode vir, sim, a prejudicar bastante o processo, tá? Porque, e acreditem, essas orientações, elas podem vir até da rede hospitalar, que não tem esse olhar ainda tão preparado assim para o que vem a ser a amamentação e seus processos. Tudo bem? Outra coisa que é importante dentro dessa história é, lá no período da gestação, você entender que existem posições que são mais favoráveis para amamentar e posições que nem tanto. Posições que vão ser melhores para o seu filho e não para o outro filho. Existe o assunto como pega, que é o jeito em que o bebê vai abocanhar aquele seio, que não seja aquela boquinha pequenininha, né, que a gente imagina que seja do beijinho. Não, a boca da amamentação é uma outra boca, e se a gente não entende disso de pega, a gente não consegue ajudar o nosso filho dentro desse processo de descoberta. E aí a gente pode trazer danos para a nossa mama, a gente pode ter dificuldade desse processo, pode ocasionar alguma dificuldade de amamentação, simplesmente porque a gente não está sabendo promover a mamada mais efetiva do jeito que deveria ser. Tudo bem? Então, assim, e somado a isso tudo, gente, o que é importante é a gente saber a importância de pedir ajuda logo no início. Então, vamos lá, você se preparou, você leu tudo, você viu tudo, você sabe tudo sobre a amamentação. Só que nasceu o seu bebê e você está tendo dificuldade. Você está percebendo que a sua mama está ficando machucada, você está percebendo que o bebê não está mamando da maneira que deveria, que ele está mais choroso, que não está pegando direito, tarará, tarará, peça ajuda. E a minha dica importante é: chame uma consultora de amamentação ou vai a um banco de leite, alguma coisa dessa. E eu digo isso, gente, por ter ouvido dos próprios profissionais da área. Quando eu fiz o meu curso de formação como consultora de amamentação,
Muitas das pessoas que estavam ali na turma eram pediatras, eram enfermeiras, e elas mesmas diziam, ela falava, essas coisas não são ensinadas na faculdade. Então, muitas vezes, a orientação que a gente recebe não é a orientação mais precisa. Então, já vá para a maternidade com o telefone ali de uma consultora de amamentação, porque se você se sentir insegura ou se você precisar de algum apoio, chame a orientação correta. Quanto mais cedo, melhor. Isso pode fazer toda a diferença no seu processo de amamentação. Acredite em mim, tá? Pode fazer com que tudo ganhe outras cores, tá ok? Então, vamos lá, gente. Mas aí o bebê nasceu, né? O bebê já tá lá, já tá aqui, coisa mais linda. Você foi para casa com aquele pacotinho de amor e tá lá descobrindo o que é isso, como é que funciona esses primeiros dias, esse primeiro período. E aí a Raquel fez uma pergunta, que é exatamente isso. Como é a amamentação no início? Eu tenho que te dizer numa única palavra, descoberta. A amamentação é um processo que precisa ser vivido e é uma descoberta tanto para a mãe quanto para o bebê. E sabe uma coisa interessantíssima? Você pode ter 5 filhos, você vai vivenciar 5 descobertas, porque aquela relação é única daquela dupla, né, que a gente chama, daquela mãe e daquele bebê. Então, assim, para que você vivencie essa descoberta no seu esplendor, a primeira dica é o seguinte: permita vivenciar esse processo. Então, assim, seios à mostra, muita oferta, não regule essa oferta, principalmente nos primeiros meses. A livre demanda é indicada sim, então deixa o bebê descobrir aquele processo, estimule ele nesse processo de descoberta. Isso vai ser importante para ele e para você. Então isso exige tempo, isso exige entrega, né? Então sabe quando a gente fala muito sobre rede de apoio? Nesse momento, gente, a rede de apoio não tem como ser mais necessária. Assim, porque aquela ilusão de que assim, ah não, eu vou ter o meu bebê, né? Mas assim, no momento em que ele for dormir, aí eu vou e resolvo uma coisinha ou outra ali da casa, né? E lavo aquela roupa, cuido da casa, você vai perceber que não é por aí, que não vai sobrar esse tempinho e que nesse tempinho que sobrar você vai precisar estar dormindo junto com o bebê, né? Para que você esteja plena para vivenciar esse processo como um todo, tudo bem? Então assim, peça ajuda sim, porque vai ser necessário, tá? Então olha só. No primeiro momento, gente, o bebê está descobrindo esse processo, você também está descobrindo, o seu corpo está sendo estimulado em relação a essa produção, né? Então, por isso que tem aquelas fases que eu já mencionei lá atrás, então tudo faz parte disso. E mamar, gente, é uma malhação para um bebê pequeno. O bebê se cansa muito nesse processo. São muitos músculos envolvidos. Oi, Gel, que bom te ver aqui. São muitos músculos envolvidos, o processo é cansativo. Quando ele começa a aprender o que é mamar, né, tanta coisa que ele precisa ser feita, movimentos de língua, de mandíbula, é cansativo. E o bebê vai se sentir cansado muitas e muitas vezes. Então, no primeiro momento, gente, a gente já tem que estar preparado para um bebê fazer uma mamada que a gente chama de uma mamada mais picadinha, né, que é aquela mamada que ele fica ali várias vezes indo ao seio, para um pouquinho, volta de novo. Não é aquela mamada que ele resolve tudo rapidamente ou que de curto tempo, tá bom? É uma mamada mais picadinha, sem contar que o aparelho digestivo também está em desenvolvimento, tá? Então o estômago do bebê, ele não tem capacidade para lidar com uma grande quantidade de uma só vez. Então por isso ele vai requerer aquela mama de tempos em tempos, intervalos curtos, para que ele possa mamar picadinho. Tudo bem? Agora, é importante a gente entender também o que está por trás dessa história desse picadinho. Até onde esse picadinho é um picadinho aceitável. Porque, na verdade, a gente precisa perceber que esse bebê está mamando. Se ele só vai lá para o seu peito, faz e dorme ou para, esse picadinho está excessivamente picadinho. Tá bom? E agora que eu vou falar um pouco para vocês sobre o processo de sono nessa faixa etária, para casar uma coisa com a outra, isso vai ficar mais claro, ok? Então a gente já falou um pouco na perspectiva da amamentação, que o bebê ele mama picadinho porque ele dá conta de pouca quantidade. E o sono nessa faixa etária? O sono do bebê até 3 meses de idade é um sono que a gente chama de sono polifásico. Aquele sono que se distribui de uma maneira muito igualzinha, muito regular, seja de dia ou seja de noite. Então, ou seja, o bebê dorme do mesmo jeito de dia e de noite.
é esperado que o bebê não durma mais do que 3 horas seguidas. O que eu quero dizer com isso? Ele pode dormir mais do que isso? Pode, mas não é esperado, seja de dia ou seja de noite. Porque o sono dele também é picadinho. Sono picadinho, mamada picadinho. Grande processo de descoberta e mais do que isso, característica de filhote. O bebê que nasceu agora, ele é um filhote de ser humano, mas ele é um filhote. Então ele vem ainda com seu instinto de sobrevivência, né? Então pronto para qualquer sinal de alerta, ele já, né? Então por isso que o sono também não tem aquele estágio profundo tão presente. Então é uma característica muito peculiar nos bebês dos 3 meses de idade, tudo bem? Agora vamos voltar lá. Aquele bebê, aquele mama picadinho que eu falei assim, gente, vamos prestar atenção com essa mamada, tá? Por que a gente precisa saber para a gente ajudar o bebê? Vamos lá. Então o bebê vem pro peito da gente e ele começou a mamar. O bebê pequenininho, né? Ele começa a mamar e aí ele se cansa, ele ficou cansadinho. Somado a isso, gente, ainda tem o hormônio, né? Que tem um hormônio que eu toda vez que eu vou falar o nome eu me banano, então eu não vou falar ele agora não. É colecistocitonina, um negócio desse. Então assim, que é um hormônio que acontece quando o bebê começa a sugar. Esse hormônio é liberado tanto para o bebê quanto para a mãe, que é um hormônio que causa relaxamento. Então vamos lá. O bebê começa a mamar e ele fica cansado. Somado a isso tem o hormônio, ele fica com soninho. Aí ele para. A gente que não tem informação, mãe de primeira viagem, pega aquele bebê que parou e fala assim, dormiu, tira ele e vai lá e põe no berço. Só que ele não tinha acabado de mamar. Ele estava só descansando, só que você não sabia. Aí você tirou e botou ele lá no berço. O que vai acontecer? Ele não mamou tudo que ele precisava. Então daqui a bem pouquinho tempo, ele vai sentir fome. Então ele vai acordar muito rápido, certo? Ele acordou. E aí ele vai para o seio. Só que ele também não dormiu tudo que ele precisava, porque a fome não deixou. Então, quando ele vai para esse seio, ele já está cansado, ele vai cansar da mamada, vai ter o hormônio, de novo, ele vai e vai dormir de novo. Então, com isso, vira aquele comportamento que a gente fala, que é aquele bebê que não sai do peito de jeito nenhum, né? Mas não porque ele está ali horas mamando, não, é porque ele mama e puff, dorme, e a gente põe no berço. Aí ele vai pro peito, dorme, põe no berço. Vai pro peito, dorme, põe no berço. Então a gente precisa interromper esse ciclo. Porque esse ciclo aqui, ele não está sendo saudável, nem na perspectiva do sono e nem na perspectiva da amamentação, correto? Então o que a gente faz? A gente começa a entender que o bebê precisa de estar alerto quando ele acabar de acordar para ele mamar. Como? Olhando para o soninho dele. Então vamos lá, o bebê dormiu, ele acordou, você já começa o processo do ritual de sono de novo, para ele já voltar a dormir, porque ele dá conta de ficar só 40 minutos acordado quando ele é recém-nascido e está no primeiro mês de vida. Então você já começa o processinho, você já põe para mamar, já cuida direitinho, não sei o quê, para que ele possa dormir de novo. Porque ao fazer isso, você vai estar blindando o cansaço do bebê e vai estar permitindo que ele venha para o seio mais descansado. Bebê mais descansado, você mais paciente, aquela amamentação também será estimulada. Porque quando aquele bebê der aquela paradinha, aquela descansada, você vai saber assim, opa, ele não está dormindo. Então você vai estimulá-lo para que ele retome aquela mamada. Como? Você pode fazer um carinhozinho no queixo, pode mexer aqui na bochechinha, ou ainda pode fazer uma ordenha de mama para estimular a descida do leite, né? Enquanto o bebê está ali sugando, para que aquilo tudo aconteça no seu esplendor, tá? A amamentação acontecendo, bebês dormindo plenamente. Tudo bem? Então vamos lá, gente. O que a gente precisa então fazer? Que são as duas coisas que eu falei resumidamente aqui, eu estou olhando para minha colinha. Então, respeitar a necessidade de sono do bebê, né? De sempre acordou, já começa o ritual. E cuidar para que essa mamada até os 3 meses, para que a gente não fique impedindo o bebê de descansar. Tudo bem? E por essas características que eu acabei de falar aqui agora, gente, não é o momento da gente acionar aquele nesse sentido de alerta, de que assim, eu não posso deixar o bebê dormir no colo, eu não posso deixar o bebê dormir no seio. Nos primeiros 3 meses, isso vai acontecer. E até é importante que aconteça.
toda a relação do bebê com todos os diversos processos nesse primeiro trimestre é diferenciada. Então, sabe aquela história que a gente fala da sucção não nutritiva, que o bebê está chupetando o peito e tal? Isso é importante, né, em todos os momentos. É claro que a gente sabe a medida certa de cada coisa, de cada faixa etária, mas assim, primeiro porque é através da sucção não nutritiva que o leite desce, que vai acontecer a mamada. Então, ela é fundamental. Mas no bebê do primeiro trimestre, essa sucção, ela tem todo um poder de relaxamento, de confiança, de estabilidade emocional, tudo isso junto, né? Porque assim, o senso de tranquilidade do bebê está muito condicionado nessa região ainda e nesse conforto da mãe. Então assim, deixar o bebê ali no colo, né, é recomendável. Então você vai deixar ele ali dormir ali e você vai garantir que esse soninho aconteça, sem restrições, favorecendo a amamentação, tudo do jeito que a gente está falando aqui agora, tudo bem? Mas quando é, então, que você começa a ficar atento com isso? O primeiro passo nessa faixa etária, agora de 3 meses, é o seguinte, gente, exercitar o olhar, que a gente vai falar um pouquinho melhor ali mais pra frente, e também você fazer uma coisa que raras pessoas sabem disso e que nessa faixa etária é tão simples de você fazer e que traz um resultado muito legal. O bebê dormiu aqui no seu peito, né? Dormiu no seu colo e tal, mamou bem e dormiu. Quando você for levá-lo para o berço, dá uma levantadinha no bebê assim, ó, e volta a colocar deitado no berço. O bebê pequenininho, quando a gente levanta ele na posição mais verticalizada, ele tende a abrir o olhinho, né? Então, ele abriu o olhinho, você pimba, coloca de novo deitado no berço e dá uma ninadinha ali para ele ficar ali, tá? Esse abrir o olho para se situar, para sacar onde é que ele está, para ver que ele foi transferido do colo e que ele está no berço, e berço leia qualquer lugar que você quiser botar, tá? Moisés, bacinê, qualquer coisa. O lugar que você elegeu para o bebê dormir, mas preste atenção para que ele perceba essa transferência. Desde muito pequenininho, quanto mais cedo, mais fácil de você construir isso no bebê. E aí ele vai ter mais tranquilidade em dormir naquele local que não seja exclusivamente no seu colo. Tudo bem? Então já é uma primeira dica que a gente dá. Agora a Grazi, ela vem assim, ó, com uma pergunta assim. O recém-nascido, ele deve ser acordado de 3 em 3 horas para mamar ou a gente tem que deixar a coisa acontecer no momento deles? Esse ponto é bastante polêmico, tá, gente? Existe uma linha, né, que diz o seguinte, sim, se o bebê é recém-nascido, você precisa acordá-lo de 3 em 3 horas para garantir que ele tenha a amamentação necessária, para ele não fazer hipoglicemia, porque assim, se você deixar isso correr, é arriscado. Então, você espera ir para a primeira consulta lá com o pediatra, que é lá por volta de 15 dias, que é quando você vai pesar e vai ver se ele recuperou o peso de nascido, né? Porque quando sai da maternidade é natural uma perda de peso. Então, ver se ele recuperou esse peso, porque se tiver recuperado, tá tudo bem, aí não precisa mais desse rigor de acordar de 3 em 3 horas. Agora, existe uma outra linha que já fala que desde muito cedinho você não precisa fazer isso. Que o bebê já sabe como que a demanda que ele precisa, que ele tem, tá? Eu, na verdade, te digo, como sempre, né? Eu adoro essa resposta, depende. Depende de tudo, gente. Não há regra estabelecida. Depende de como que esse bebê nasceu, como que ele está no seu estado físico, né? Com o seu peso, como que aconteceu a mamada até agora. As mamadas aconteceram de forma bacana, efetiva, e também como está essa mãe, né, gente? Porque assim, a gente está tão no comecinho de vida e tanta novidade, será que vale mesmo a gente deixar essa mãe nesse lugar assim de tanta ansiedade, dizendo assim, não vai amamentar de noite, você não precisa acordar o bebê? Se ela sentir necessidade, vai. Com o tempo as coisas todas se regulam, todas se ajeitam e tudo vai encontrar o seu caminho certo, tá bom? Então, assim, sem muitas exigências, sem muitas determinações. E, óbvio, converse sempre com o pediatra que acompanha o bebê. Ele, melhor do que ninguém, né, junto de você, é que vai poder saber assim, olha, eu acho que é recomendável sim, ou não precisa. Ele vai te dizer qual é a melhor conduta. Tá bom, Grazi? E ainda em relação a esse período dos primeiros 3 meses, a Isadora traz uma pergunta muito boa da gente falar aqui. Ela fala assim, é possível ou recomendável que o bebê de 1 mês durma a noite toda? Tcharam! O que vocês acham, hein, gente? Gostou, Grazi? Que bom. O que vocês acham dessa pergunta aqui da Isadora? Será que os bebês de 1 ano, de um mês de idade,
é possível e é recomendável que eles durmam a noite toda? E eu já dei uma colinha antes, né? Vou tomar uma aguinha enquanto vocês pensam. Bom, eu já vou falando para não comer o nosso tempo aqui, que a gente tem muita coisa para falar. Se alguém quiser me complementar, pode entrar aqui. O que acontece, gente? Possível é possível. Só que dentro desse possível, a gente tem que enxergar quais são as causas que estão por trás disso. Como é que é esse quadro geral? Se o bebê não estiver fazendo mamadas efetivas, se o bebê não estiver fazendo xixi o suficiente, não estiver demonstrando que está mamando muito bem e ele ainda está lá no seu primeiro mês de vida, a gente tem que prestar atenção porque que esse bebê está dormindo tanto. Ele está hipoglicêmico? Porque se tiver, a gente precisa fazer um trabalho de manter esse bebê acordado para que ele amamente, porque ele precisa se alimentar. Isso é fundamental, tá bom? Agora, se você percebe assim que está tudo caminhando super bem, as mamadas já estão pegando ritmo, o xixi está rolando, o cocô está rolando, o bebê está ganhando peso, está indo tudo muito bem, mas o bebê dorme a noite toda. Duas coisas que você precisa avaliar. Como é que está o sono do dia? O sono do dia está correndo muito bem, tranquilo, ele está fazendo as sonecas que precisa e além disso ele está dormindo a noite toda? Então ele é simplesmente um bebê dorminhoco. Sorte sua, né? Que coisa boa. Mas se esse bebê estiver dormindo muito à noite, com 1 mês de idade, e ele não estiver fazendo sonecas durante o dia, vale você olhar com atenção. Porque assim, o bebê precisa ainda desse soninho durante o dia também. Ele não pode ficar tanto tempo acordado, tá? Porque vai gerar cortisol, adrenalina, que são os hormônios do estresse. Então, ele pode estar dormindo muitas horas, em termos de quantidade, né? Tá uma beleza, uma maravilha, mas em termos de qualidade de sono não tá legal. Então tem que olhar para esse pacote todo para a gente entender isso direitinho. E aí isso já então induz a minha resposta para o outro ponto. É recomendável que um bebê de 1 mês de idade durma uma noite toda? Não, não é recomendável, tá? Se o bebê fizer isso, porque lembre-se, a partir de 1 mês a gente já recomenda não acordá-lo de 3 em 3 horas para mamar, a não ser que seja uma prescrição médica. Se o bebê está dormindo direitinho durante o dia, tá? E ele faz uma perna de sono muito longa durante a noite, é o caso que eu acabei de falar, é o bebê dorminhoco. Agora você vai construir isso, fazer com que o bebê durma várias horas durante a noite, não é o momento para fazer isso. Tudo bem? Lembra que eu falei do filhote? Fase de sobrevivência, dormir picadinho, mamar picadinho, então é por aí, tá bom? Então vamos seguir aqui, gente. Então, isso tudo que eu falei agora, vem aquela outra pergunta que assim, que eu fui bombardeada de gente quando começar a trabalhar a questão da dissociação do seio com o dormir. Antes disso, deixa eu ver aqui a Renata. Minha bebê fez 4 meses e alterou as sonecas do dia. 2 sonecas de meia hora cada pela manhã e uma tarde de 2 horas, 2 horas e meia se eu deixar. Agora à noite ela tem dormido muito bem. Que bom, Renata. Então assim, se o seu bebê está com 4 meses e fez essa mudança, geralmente está ali entre os 5 e 6 meses, mas cada bebê é um bebê, como eu sempre falo assim, aqui. Se você está percebendo o seguinte, olha, tá fazendo sonecas, essa de meia hora é que tá pouco, tá? Uma soneca efetiva, ela tem que ser no mínimo de 1 hora, a gente aceita 45 minutos, porque é o tempo do ciclo de sono. Então o bebê precisa passar por todos os estágios de sono para a gente saber que ele tirou daquele sono tudo o que precisava. Então, essas sonecas da manhã estão com pouca duração. Seria legal você praticar uma extensão ali para que dormisse mais tempo, tá? Essa da tarde tá ótima, tá muito bom, mas você tem que ver as outras, como é que estão durante o dia. E mais do que isso, Renata, não é só a duração do sono, é também a janela de sono, tá? O bebê pode estar dormindo a quantidade ideal, mas o intervalo entre os sonos não está legal. E aí faz uma perna muito grande acordado. Isso já vai ter acúmulo de cortisol e adrenalina e isso já vai aparecer na noite em vários despertares, uma dificuldade de dormir mais, tá bom? É verdade que o bebê recém-nascido pode dormir longo tempo de dia ou várias sonecas de 20 minutos? A minha bebê tem 19 dias e passou a dormir pouco de dia. O que acontece Gel? Em primeiro lugar, parabéns, né, gatinha? Eu nem sabia que já tinha nascido. Que coisa fofa, já tá com 19 dias. Peraí, gente, momento corujice. Que delícia, depois eu quero fotos, hein? Então, Gel, o que acontece? Nesse primeiro trimestre, o sono do bebê é realmente muito irregular,
tá? Ele é muito instável. O bebê vai dormir muito picadinho mesmo. Nessa fase, é mais importante você pensar no tempo que está separando um sono do outro do que o tempo que está dormindo. Tudo bem? Então vamos lá, é aceitável dormir 20 minutos nessa faixa etária, mas não é aceitável passar de 1 hora acordado, porque vai acumular cansaço, estresse e vai entrar naquilo que eu já falei aqui algumas vezes, que é o efeito vulcânico, tudo bem? Então assim, você vai precisar estimular que ela durma mais vezes. O que acontece como a nossa vida, né, aqui é essa loucura que a gente conhece, ter um bebê que dorme só 20 minutos e que só pode ficar no máximo 1 hora acordado vai transformar a vida num verdadeiro inferno. Então a gente recomenda que você use o recurso que a gente chama de extensão da soneca, que eu estava falando aqui para a amiga antes, para que você faça com que esses 20 minutos se estenda. Porque aí tanto você vai estar melhorando a qualidade da rotina da família como um todo, né? Do bebê também, tá, gente? Não estou falando isso só em benefício da mãe, não. É do bebê também. E você já vai começar a ajudá-la a construir um tempo maior de soneca. Tudo bem? Então, assim, foco no intervalo e tente praticar a extensão de soneca para ver se isso aí se estende, porque isso vai melhorar a qualidade de sono dela. Tudo bem? Então, voltando aqui, gente, quando é que a gente começa a trabalhar o tal do tirar do seio para dormir, né? Essa pergunta foi trazida pela Raquel, pela Dalila, Simone, Rejane, Gabriela, Júlia, Amanda, Nath, Carol, mais um monte de gente, tudo bem? Então, assim, essa pergunta, gente, ela é muito difícil de você ter uma resposta muito objetiva, porque ela não tem a ver com quando, em termos únicos, né? Assim, quando o bebê tiver com tal idade, funciona. Na verdade, você tem que olhar para alguns critérios. O primeiro deles é o seguinte: o bebê já está fazendo mamadas efetivas, tá? Que você coloca no seio, você já consegue perceber direitinho ali quando ele mamou bem, que ele acaba de mamar, ele já, né, tá ali satisfeito, ele já se entregou, porque ele já mamou direitinho. Tá? Ou ele ainda está naquela fase que ele dorme no meio, você precisa estimular mais e tal, para que ele volte a dormir, mama só um reflexo de ejeção, aí depois ele já desiste, aí você tem que botar no outro peito. Então ainda está no processo, certo? Somado a isso, como é que está você em relação à sua capacidade de ler os sinais do seu bebê? E isso, minha gente, é interessante a gente começar a fazer desde o primeiro dia de vida. Né? Então eu falei que é para oferecer peito direto e deixar dormir no colo, mas não quer dizer que você já não possa exercitar essa coisa tão importante que é o olhar. Esse entendimento de quando é que o bebê está só ali na não nutritiva, quando é que já entrou a mamada de vez, vocês sabem diferenciar isso? Observem lá com os bebês de vocês, assim, ó, o bebê começa a mamar, ele faz aquela boquinha assim, né? Né? Que é mais aqui, ó, bico assim. Até que daqui a pouco o leite desce, aí a mamada muda a posição da boca e o bebê começa a fazer assim, ó. Né? Que é um movimento mandibular. Isso significa que o leite desceu e ele está fazendo todo aquele processo de deglutição e de pressão do mamilo, deglutição, tudo ao mesmo tempo. Então ele faz aquilo várias e várias vezes, daqui a pouco ele volta para aquele padrão. Significa que o leite, né, do primeiro reflexo parou e ele está estimulando de novo para que venha um segundo reflexo. Tudo bem? Então, entender isso é importante a gente fazer desde o primeiro momento. Tudo bem? Porque quando é que você vai começar a trabalhar essa dissociação? Quando você conseguir entender as diferenças entre estar mamando ou já mamou efetivamente, ali está só no grudinho, está só no carinho, e quando é que ele está atingindo o estágio de sonolência, que não é o estágio de dormindo. Isso vai acontecer mais ou menos por volta ali dos 4 meses de idade, tá? É quando as coisas começam a fazer mais sentido, a gente começa a se organizar mais. Então, o que a gente começa a fazer nessa faixa etária? A gente começa a entender que a gente não vai mais ofertar o seio para que ele durma exclusivamente. Presta atenção no que eu vou te dizer, hein, gente? Eu estou te dizendo que é para você tirar o seio? Estou te dizendo que é para você parar de amamentar? Estou te dizendo que é para deixar de confortá-lo com os seios? Não estou falando nada disso. Eu estou falando que a gente pode começar agora a exercitar o nosso olhar para retirar o bebê do seio antes que ele adormeça ali. Então ele mamou, fez uma bela mamada, a gente começa a fazer esse exercício de tirar do seio. E junto disso, a gente começa a estimular
outros recursos, o surgimento de outros recursos nesse papel de conforto e de acolhimento do bebê. Porque não é só o seio que cumpre esse papel, gente. Então, assim, o colo, o aconchego, o conforto, o carinho, tudo isso são recursos também que a gente pode ofertar para o bebê quando ele está precisando disso da gente, desse afago, tá bom? Então, vamos lá. O que você faz, né? O bebê, ele tem lá já os seus 4 meses. Você já percebeu que as mamadas estão bem realizadas. E ele foi super amamentado antes de dormir, mamou super bem e tal. Aí você percebe que durante o dia, mesmo em livre demanda, ele já está fazendo um padrãozinho assim de 3 em 3 horas, que seja 2 em 2 horas de sono, tudo bem? Aí você foi lá e colocou ele para dormir depois desse contexto que eu te falei aí, tá? O bebê tem 4 meses, está fazendo mamada efetiva, mamou muito bem antes de dormir e você sabe que ele durante o dia tem segurado ali 2 horas, 3 horas. O que vai acontecer? Você botou esse bebê para dormir. Se ele acordou em 1 hora, será que ele precisa ser amamentado naquele momento? Né? O que a gente pode fazer então? A gente pode olhar e falar assim, opa, tá um bom momento de eu confortar o meu bebê, de eu dar muito colinho, muito chamego, muito cuidadinho nele, para que depois, então, ele volte a dormir sem precisar do seio dessa vez. Porque agora ele não tinha essa necessidade. E aí, daqui a algum tempo, ele vai acordar de novo, você vai falar assim, opa, agora já tem um intervalo que está compatível com o intervalo que a gente tem lá. Então, vamos trazer ele de volta para cá? Porque ele vai mamar e eu vou tomar cuidado para tirar ele do meu seio antes que ele adormeça, quando ele estiver sonolento. Tudo bem? E aí, você começa a fazer isso durante o processo que você estiver estabelecendo com o bebê pequenininho, tá? Quando o bebê é menorzinho, né, que está aí nessa faixa aí dos 4 meses, 5 meses, ele vai aceitar mais fácil essa transição de recursos, tá? De ter o seio, mas também ter outro acolhimento, ter outros recursos. E aí vai ficar mais fácil você construir essa história que a gente falou de dissociar o peito ao dormir. O bebê vai entender que o peito serve para várias coisas boas, né? Serve para ele ter o conforto de vez em quando, serve para ele se nutrir, mas ele não vai precisar dormir ali, porque ele tem outros recursos para isso. Tudo bem? Agora, gente, quando o bebê já passa ali dos 6 meses por ali, tá? Ele já está mais esperto, ele já vai estar mais ligado. Então, esse processo que eu acabei de descrever aqui agora, ele vai exigir de você mais paciência e mais disciplina. É impossível de forma alguma, mas vai exigir de você mais paciência, porque inclusive ele vai ter mais capacidade de reivindicar aquilo que ele quer, que é aquele seio, tá bom? E aí o que você vai entender nessa história? Que é importante você alinhar expectativas. Primeiro, vai ser um processo, né, que vai exigir de você determinação, entrega, disciplina, vão ser noites mais puxadas. Isso tudo, gente, se você optar por fazer um processo mais amoroso, mais afetivo, né? E não simplesmente tirar o peito e deixar o bebê chorando algumas vezes. Eu estou entendendo que a gente vai passar por aquilo que foi pedido aqui para uma colega nossa, que foi a Nath, que eu acho que ela está aí, inclusive, como que a gente faz esse desmame noturno, gentil, né? Então, o desmame gentil, ele passa por isso. Ele passa pelo seu entendimento e do bebê que existem outros recursos que precisam entrar em cena ali. E que isso vai dar um pouquinho de trabalho no primeiro momento, tudo bem? Mas, e outra coisa que a gente precisa entender também? Provavelmente, com esse bebê, né, com seus 6 meses, a gente não vai simplesmente tirar a dependência do seio e ele já vai aprender a dormir sozinho no berço. É esperado que esse bebê faça uma substituição de recurso. Então, ele deixa o peito, mas ele fica assim mais dependente do ninar, ele fica dependente do colo durante o tempo e que lá na frente a gente vai precisar fazer um segundo trabalho de retirada desse outro recurso, tudo bem? Mas um passo de cada vez. Primeiro a gente regula a questão do seio, tá? E depois a gente avança dentro disso, porque estamos falando de processos gentis e respeitosos, tudo bem? E agora, entrando também nesse assunto que a Nath falou, né, como que seria o processo de desmame noturno? Então, assim, existem várias linhas, claro. O que eu trabalho dentro disso? Primeiro, antes de tudo, entender qual é a idade do bebê, quais são as razões daquele desmame. É o desejo da mãe? Ela está ciente disso, de que vai conduzir um desmame e ela está disposta e afim disso, que a voz da mãe, antes de tudo, precisa ser ouvida e respeitada, tá? E não contextos.
a mãe. Então, essa é a primeira coisa. Você já está praticando essa retirada do seio para que ele não durma no seu seio, tá? Você já está sendo efetiva, né? Assim, olha, eu já aprendi, exercitei isso que a Ana falou, então ele amamenta, eu tiro antes dele dormir e ponho lá, mas ainda assim ele está acordando várias vezes para mamar. Aí entra em outro ponto. Você faz cama compartilhada, eu só pergunto isso por um motivo, para a gente entender como é que está o seu timing de resposta. O que isso quer dizer, gente? Os bebês, eles têm sonos agitados. Os bebês, eles sonham bastante, eles se mexem bastante, às vezes eles fazem alguns ruidinhos enquanto eles estão dormindo. Então, assim, muitas vezes a gente acaba confundindo esses ruídos, essas expressões do bebê, que são naturais do seu sono, como um pedido de ajuda. E aí a gente vai lá e pega aquele bebê e bota ele no peito, como assim, ele pediu para mamar. E às vezes não é o caso. Às vezes o que a gente precisa também é permitir primeiro que o bebê tenha... Gente, entenda, eu não estou falando vai abandonar o bebê no berço a noite inteira. Eu estou falando dê um tempo. Espere que o bebê tenha a chance de se organizar primeiro sozinho. E se aquilo não estiver surtindo efeito, aí sim você vai ajudá-lo, óbvio. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é que muitas vezes a gente acaba interferindo no processo do bebê sem que ele precise disso. Ok? Então vamos lá. Você, né, já está tirando do peito, você você controlou esse timing, já está ligado, mas você percebe que ainda está tendo despertares. Então, o que você vai fazer? Você vai entender o seguinte, como é que está a famosa rotina lá do dia, qual é o intervalo que ele está fazendo durante o dia, né? 3 horas, 4 horas, guarda essa informação. Somado a isso, você vai fazer uma observação da sua rotina durante uma semana. Como é que é o comportamento do seu bebê durante a noite? Ele acorda 12 vezes? Tá bom. Nessas 12 vezes que ele vem ao seio, quais são os momentos em que ele realmente mama? E quais são os momentos que ele vai até o seio, dá 2, 3 sugadas e dorme? E aí você vai mapear isso. E você vai perceber assim, olha, eu percebo que quando ele faz aqui este despertar, ele está mamando de verdade. Então você marca aqueles horários e aí você monta o que a gente chama de cronograma de mamada, tá? Então assim, você vai, a cada noite, você vai praticar aquele cronograma que é o seguinte, acordou fora do horário previsto, você vai recorrer a outro recurso e não ao seio, tá? Você vai ninar, vai dar colo até não aguentar mais, muito colinho para esses bebês, muito colinho. E aí, quando for o momento de amamentar, você vai amamentar, tudo bem? Esse é o primeiro ponto. E depois, à medida que o tempo for passando, você vai começar a tirar gradativamente, uma a cada vez, essas outras mamadas que você estabeleceu. Então, você começa, sei lá, com 3 mamadas, a mamada durante a hora de botar para dormir, 3 na madrugada e 1 de manhã. Então, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai tirar primeiro uma dessas 3 mamadas da madrugada, passa umas 2 semanas, o tempo que você se sentir segura, tira outra mamada, até ele estar só com aquela mamada de antes de dormir e a mamada de acordar. Tudo bem? E aí você decide se você quer manter essas e por quanto tempo. Certo? Então, não sei se ficou claro assim, mas é mais ou menos isso que a gente trabalha. Tá bom? O que acontece também que é importante, gente? Quando a gente fala assim, olha, tira do peito antes que ele esteja dormindo, existem recursos também que eu ensino, né, lá no workshop, que eu ensino lá na nossa consultoria, que vão te ajudar a você passar por esse processo. Não é simplesmente assim, olha, se vira aí. Você não pode deixar ele dormir no peito e ele vai esgoelar, chorar até morrer e você força na peruca e segue. Não, existem recursos que te ajudam dentro desse processo, para você construir isso gradativamente no seu bebê até ele ampliar essa capacidade de aceitação. Vai lá no workshop que a gente fala sobre eles, ou então vamos pensar na consultoria. Deixa eu ver aqui para trás, alguém falou alguma coisa que eu deixei passar. Não, foi a Gel que falou. A Renata. É normal essa alteração aos 4 meses? Acho que a gente falou, né, Renata? Só checar lá como é que tá o soninho da manhã. Elaine, como estender as sonecas? Então, Elaine, tem uma técnica muito legal pra gente fazer esse trabalho.
e eu ensino ela em detalhes lá no nosso workshop. Vamos lá fazer, né? Na consultoria também eu falo direitinho. Eu não gosto de passar aqui porque toma um tempo grande, sabe, do nosso papinho aqui. Mas lá na consultoria e no workshop a gente fala em detalhes sobre isso. Já tive até um depoimento aqui mesmo de uma mãe que começou, que fez workshop comigo e que ela falou assim, ai, quando eu ouvi esse papo eu fiquei meio receosa, falei assim, isso vai me cansar muito e na verdade não vai ter resultado nenhum. E ela mesmo assim ela fez, aí ela falou assim, gente, é impressionante que mesmo depois de uma semana a coisa acontece, tá? Bom, gente, sobre esse assunto de noites, despertares, seio, que momento que tira do peito, como que eu melhoro a soneca, tarará, a gente poderia ficar aqui a noite toda falando, né? E como eu falei, mandem, continue mandando suas perguntas sobre esse assunto, que eu vou organizar tudo para fazer uma parte B. Mas agora eu gostaria muito de responder uma pergunta da Simone, que ela pediu desde a semana passada, e que é uma coisa super interessante, que eu acho que muitas mamães devem estar nesse momento também, que ela fala o seguinte, eu amamento em livre demanda, como eu faço para voltar a trabalhar, que é daqui a 2 meses. O ponto mais importante nessa história, tá, já vamos chegar lá, Nanda. Uma coisa importante nessa história da gente falar aqui agora sobre a volta ao trabalho, tá? Nanda, eu vou anotar a sua pergunta que eu vi o tempo aqui agora, acho que não vai dar tempo da gente falar sobre ela, tá? Porque o bebê se assusta tanto na hora do sono noturno, tá? A gente vai falar sobre isso na semana que vem, tudo bem? Mas assim, gente, o que eu queria falar aqui agora sobre a volta ao trabalho, primeiro de tudo, se organize, se prepare para isso. Primeira coisa que você tem que pensar, e pensar assim, eu sugiro até que seja feito no momento em que o bebê nasceu. Como que você planeja esse processo? Quem vai cuidar do bebê quando você voltar a trabalhar? Vai ser uma babá? Vai ser um outro cuidador? Vai ser uma creche? Visite isso antes, conheça essa pessoa antes, coloque essa pessoa dentro da sua casa antes. Comece a criar situações para que o seu bebê se familiarize com esse contexto, se possível, né? Creche é complicado, mas se for um cuidador, promova isso que vai facilitar para todos vocês esse processo, tá? Ô, Joana, obrigada, querida, que bom te ver aqui. Olha só, aí o que acontece? Você arrumou o cuidador, você precisa depois começar a fazer algumas coisas, que é o quê? Primeiro, treinar em casa a questão da ordenha. Então já compre uma bomba elétrica, né? É muito melhor do que a manual, se você pretende manter a amamentação depois da volta ao trabalho, o seu tempo de ordenha no trabalho é curto. Então a bomba elétrica é mais recomendável, porque você vai ganhar tempo com isso, tudo bem? Então você comece 2 meses antes da volta ao trabalho, já ordenhar, já entender como é que esse processo acontece, tá? E o que eu quero dizer para vocês, gente, é muito importante vocês terem esse conhecimento sobre o processo da amamentação até na hora da ordenha, que aí vocês vão entender melhor do que a gente está falando. Às vezes acontece da pessoa colocar aqui a bomba e começar a bombar. E ela começa a dizer assim, não está saindo leite nenhum. É impressionante como eu não tenho leite durante a ordenha com bomba. Só tem para o meu bebê, aqui não tem. O que vocês precisam entender, gente? É que, na verdade, a bomba vai estar imitando o processo do bebê. Então, no primeiro momento, inclusive tem bombas que têm essa função, é uma fase de não nutritiva mesmo. O mamilo está sendo estimulado para que role a descida do leite. Então, depois de um tempo nesse processo, é que o leite vai descer. Então, permita que isso aconteça. O ideal da ordenha é que ela aconteça assim de 10 a 15 minutos em cada seio, mesmo se você estiver percebendo que não está saindo leite. Porque ali é o processo daquilo vir. Aí você vai ter a chance de você perceber como que funciona isso, qual é o tempo que demanda ali sem o leite estar saindo, né, de sucção não nutritiva, vamos dizer assim, até que o leite volte a sair. Você vai ter esse entendimento. Faça nos 2 seios, mas não fica assim, variando tanto, pingando tanto de um para o outro. Deixa um pouquinho mais, vai para o outro, depois vai, mas tente fazer isso para você entender como que a coisa funciona. 2 meses antes de você voltar a trabalhar. E aí, finalmente, 1 mês antes, você vai começar a tirar o leite para você armazenar. Você vai se informar sobre todos os processos de esterilização, de tudo isso, para que você possa entender como que você vai montar esse seu arsenal, né? Como que você vai armazenar esse leite da maneira mais correta, como que você vai ordenhar e salvar o leite e tal. Dicas prévias que eu te dou prefira sempre potes que sejam de vidro, né? Que eu acho que é mais fácil de ser reutilizado.
E faça uma coisa, não coloque uma quantidade grande, coloque entre 70 e 100, potinhos de 70 e 100, porque aí você vai ter menos perda de leite. Tudo bem? Quanto que você armazena? Você vai ter que, de novo, fazer uma observação, mesmo em livre demanda, de qual está sendo o intervalo de mamada do seu filho. E aí você pensa assim, ele mama a cada 3 horas. Eu vou sair de casa às 8, vou voltar para casa às 5 horas da tarde. Aí você faz um cálculo de mais ou menos quantas mamadas e você vai deixar de 120 a 150 ml de leite para cada mamada. Óbvio que o ideal é que você deixe um pouquinho mais, porque pode existir imprevisto dentro desse processo. Ou você não conseguir tirar o leite todo que você precisa lá, ou cair aqui, ou ele não tomar aquela hora e não poder ser reutilizado. Então você vai ter que deixar essa margem. Armazene o leite todo, sempre lembrando de etiquetar, né, data, tudo bonitinho, para a gente não ter problema de perda de leite, tá? E aí você armazenou tudo, começou a trabalhar. Lembre-se que no trabalho você vai precisar ordenhar também. Então lembre-se de comprar os utensílios que você vai precisar para isso. Bolsa térmica, aquela placa de gelo para você colocar dentro da bolsa térmica, para que você possa tirar o leite lá no trabalho, coloca no congelador do trabalho, mas aí quando você for para casa você coloca na bolsa térmica, porque não pode ficar sem gelo, tá? E aí você chega em casa e coloca no congelador de novo. Tudo bem? Mas lembre-se disso, que às vezes a gente esquece. E falando de utensílios, também é importante você comprar os utensílios que você pretende utilizar durante a oferta do leite para o bebê quando você não estiver em casa e começar a treinar isso pelo menos uns 15 dias antes. Porque assim, o bebê precisa de tempo para se adaptar com isso. E como utensílio, óbvio, eu não recomendo a mamadeira, né? Porque assim, a mamadeira, ela para quem está querendo estender a amamentação, ela pode gerar confusão de bico, sim, e ela pode dificultar a extensão dessa amamentação. Então a gente recomenda outros utensílios. Pode ser aquele copinho pequeno, assim, por isso que eu falo o famoso copinho da tequila, né? Pode ser aquele copo de transição que as crianças usam para tomar o suco, que tem aquele bico aqui, mas o ideal é que seja bico duro e sem válvula, que aí você é que vai controlar a oferta disso para o bebê, para que ele não queira sugar, tá? E aquela colherzinha dosadora que a gente usa muito para papinha, ela também é muito legal de ser usada nesse momento. Mas treine antes, né? Não vá começar o trabalho, que já é um período assim com tanta ansiedade pra gente, e descobrir isso tudo lá. Então, olha só, cuidador 6 meses antes, teste da bomba 2 meses antes, compra de utensílios todos que o bebê vai utilizar 15 dias antes, tá bom? E armazenamento do leite 1 mês antes. Aí você vai estar prontinha para voltar para o trabalho. E do ponto de vista de sono, gente, eu gosto sempre de dizer algumas coisas. Primeiro, já volte para o trabalho com a rotina de sonecas, tudo bem estabelecido no seu filho, para que você possa apresentar isso e estimular na creche, para que a creche use a mesma coisa, a mesma regra que você já entendeu que é a rotina do seu filho, ou para o cuidador que vai ficar em casa. É importante esse cuidador seguir a mesma rotina de sono e esteja preparada para que o sono dê uma piradinha durante uns dias. Com ele fazendo mais despertar, tudo isso. É normal, gente. Uma mudança muito significativa aconteceu nessa rotina, tanto do bebê quanto sua. Então, assim, dê tempo para que as coisas se adaptem, tá? Então, é normal que tenha mais despertar, mais dificuldade para dormir, tudo isso, porque ele vai estar querendo a sua presença, tá bom? E o que eu recomendo sempre é o seguinte, mesmo em face de um monte de despertares ao longo da noite, evite de ofertar um conforto que você já não oferta mais, tá? Então, se o seu bebê já não dorme mais no seio, evite que nesse contexto, porque você está com saudade, porque você está cansada, deixar ele dormir no peito, porque senão você vai estar trazendo um novo hábito para essa história, tá? E aí o bebê vai se acostumar com esse hábito, e aí sabe aquele caso do, mas o meu bebê dormia tão bem a noite toda, não tinha problema, não sei o que aconteceu, que ele começou a acordar inúmeras vezes durante a noite. Se você for prestar atenção, você vai olhar e você vai perceber que você acabou introduzindo um hábito ali num momento em que estava mais crítico, tá? E o que eu falo para todo mundo é o seguinte, gente, um bebê, ele ainda é muito imaturo para entender aquela mensagem assim, ó, olha, eu só tô fazendo isso com você hoje, essa semana, esse mês, porque eu tô super cansada, mas daqui a pouco vai tudo voltar ao que era antes, tudo bem? Gente, se o bebê tem 6 meses de vida, 1 mês de 6 meses é muita coisa, é muito tempo.
Então, assim, isso não é provisório. Para esse bebê, aquilo virou um novo hábito, tá? E aí, tome cuidado, porque muitas vezes o que acontece no padrão de sono do bebê, que vira de ponta cabeça, é por nossa responsabilidade, ok? Eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém, não, porque muitas vezes a gente nem sabe disso. Eu estou simplesmente trazendo luz. Que assim, tome cuidado para que você não oferte um conforto onde você não ofertava mais. Ou aquela história assim, bebê que já dormia no seu berço e aí começa a acordar, você vai e leva para sua cama, tá? Então assim, ele vai começar a se habituar com aquilo e vai ter mais dificuldade em dormir no berço, tá bom? Bebê de 9 meses resmunga e muito durante a noite, mas não é fome. Se eu pegá-lo, estou estimulando o despertar? Sim. Está, Elaine. Então assim, o que eu costumo dizer é o seguinte, ainda mais 9 meses já. O bebê com 9 meses, ele já sabe muito bem qual é o momento que ele quer pedir conforto. Ele sabe muito bem como pedir conforto. Então, se ele estiver precisando de você, você pode ter certeza que ele vai te mostrar que ele está precisando de você. Então, através disso é o do choro mesmo, tá? Eu estou dizendo que você vai deixar de chorar? Não. Eu estou dizendo que você não precisa atendê-lo se ele ainda não te pediu ajuda. Tá? Isso é importante de ser reforçado, gente, especialmente naqueles momentos assim de marco de desenvolvimento, o bebê está desenvolvendo uma nova habilidade, ele vai acordar no meio da noite para exercitar aquela habilidade, para se exibir com aquela habilidade. E muitas vezes ele não tá. Aí a mãe vai lá e pega e bota ele no peito. Mas ele não está pedindo nada disso. Ele está ali sentado no berço, assim, ó, e aí ele fica sentadinho, assim, durinho, ó. Assim. Simplesmente mostrando que ele já aprendeu a sentar, tá? Então, assim, vamos prestar atenção com isso, porque, assim, a gente tem que tomar cuidado para a gente não atender um bebê antes dele pedir, ok? E tem uma outra coisa que eu gosto muito de falar. Todas as vezes que o bebê reclama de alguma coisa, a gente traz pro peito, a gente tem que entender se a gente está atendendo a necessidade do bebê ou não. Porque, às vezes, a gente não teve tempo nem de entender qual era a necessidade dele ali. Bebê de 1 ano, só dorme no peito e ainda mama a noite toda, dorme comigo. Então, eu não sei, Dalila, se você chegou aqui agora, mas eu falei antes sobre isso. Dá uma olhadinha depois aqui, porque agora nós temos essa novidade, né? Porque as lives são salvas lá no YouTube, não sei se vocês já entraram no canal, se vocês já botaram para seguir, mas todas as lives eu estou salvando lá, esta inclusive. Então, você assiste lá, porque eu falei muito sobre isso, sobre como que você começa a desconstruir essa história. Com um bebê de 1 ano já é uma boa idade para você começar a se exercitar da seguinte forma, assim, será mesmo que a única forma que eu tenho de confortar o meu bebê, de acolher o meu bebê é através do seio? Fica com essa provocação aí e depois vai ouvir lá que você vai entender tudo que a gente está falando, tá bom? Gente, falta 1 minuto para acabar o nosso tempinho aqui. Eu quero já agradecer muito, muito a presença de vocês, como sempre. As mamães, né, as pessoas que não tiveram sua resposta aqui, não se preocupem que eu vou responder, né, numa próxima, prometo isso. Se vocês continuarem com dúvidas em relação a esse assunto, que é como que funciona essa dobradinha, né, tão incrível que é a amamentação e sono, só gritar, só mandar aqui o seu comentário, que a gente vai trazendo mais e mais informação. E deixo novamente o meu convite aqui. Façam o workshop, ou se quem tiver mais interesse, quem tiver uma necessidade muito específica de cuidar da sua própria realidade dentro de casa, uma ajuda lá, faça consultoria, gente. Não achem que isso aí é algo desnecessário, não. Sono é vida, sono é qualidade para todo mundo, é saúde, tá? É saúde não só para o bebê, mas é saúde para toda a família. Eu falo sempre assim, olha, aquele comentário, né? Ah, não, meu bebê acorda 10 vezes durante a noite, mas para ele tá tudo bem. Gente, será que tá tudo bem? Você acorda as 10 vezes junto com o seu bebê, você tá tudo bem? Você acha que o seu filho estaria bem por que motivos? Tá? Então só pense nisso, é saúde, gente, sono é saúde, é bem-estar. Eu recebi um feedback de uma menina que está fazendo consultoria comigo essa semana, ela falando assim, nossa, o que me impressionou foi que eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. A minha filha está comendo melhor, ela está mais animada, ela não tem mais crise de choro durante o dia, eu percebo que ela brinca com mais tranquilidade, interage com as pessoas. Isso tudo veio por dormir bem. Tá? Então prestem atenção nesse assunto. Faltam só 45 segundos, daqui a pouco eles derrubam tudo aqui da gente.
Então, assim, gente, muito obrigada mais uma vez. Corram lá para o YouTube para ver, nos acompanhem aqui, convidem mais pessoas para fazer parte desse time aqui nosso, desse nosso ninho, tá bom? Beijo grande para vocês, esmagões nos bebês e boa semana pra gente.